Olá pessoal, meu nome é Wellington. Nesse vídeo vou falar sobre os diferentes tipos de cálculos de média. Geralmente utilizamos muito a média aritmética, porém devemos ter cuidado porque dependendo do tipo de dados que você possui, não se pode utilizar o cálculo da média aritmética. Na próxima planilha nós iremos abordar os tópicos aqui citados. Nesse nosso primeiro exemplo nós temos aqui 4 duplicatas com seus respectivos prazos de vencimento. Exemplo, a duplicata de R$15.000 vai vencer daqui a 5 dias, a duplicata de R$6.000 vai vencer daqui a 8 dias. Nós precisamos calcular o prazo médio de vencimento dessas duplicatas. Nesse caso aqui, não se pode calcular a média aritmética da forma que eu estou fazendo aqui. Então, se por exemplo, você calcular o prazo médio dessa forma, está incorreto. Porque nesse caso, o prazo médio tem que levar também em consideração os valores das duplicatas, tanto o prazo de vencimento como o valor das duplicatas. Precisamos então calcular a média ponderada. O Excel não tem uma função que calcula diretamente a função, a média ponderada, mas tem uma função que nos auxilia bastante. A função somar produto, ela tem a função de quê? De somar o produto dos prazos de vencimento pelas duplicatas. Então, ele pegou aqui 5 vezes 15.000, mais 8 vezes 6.000, mais 15 vezes 12.000, mais 45 vezes 25.000 e totalizou aqui embaixo esse somatório. Agora, nós alteramos essa fórmula, pegando tudo isso e dividindo pelo somatório das duplicatas, que seria R$58.000. De forma que o prazo médio ponderado, o prazo médio correto, seria 24,62 e não 18,25. Aqui do outro lado eu tenho um outro exemplo para que a gente possa novamente refazer a média ponderada. Avaliação de um evento. Foram entrevistadas 60 pessoas, né, e cada pessoa tinha que dar uma nota para o evento. Dessas 60 pessoas, 5 avaliaram o evento com nota 1, 10 pessoas deram nota 5. E aí agora nós precisamos calcular então a média ponderada. Precisamos então da função somar produto. Então nós marcamos as notas, marcamos o número de entrevistados e clicamos no OK. Em seguida nós pegamos todo o resultado e dividimos pelo somatório do número de entrevistados. Então, a média ponderada aqui, a verdadeira nota do evento foi 7,03. Se a gente fizesse pela média aritmética, o resultado ficaria errado. A nota não é 6,67, e sim 7,03. Um outro exemplo que nós temos aqui, e que às vezes nos leva também a calcular uma média errada. Coleta dos salários do cargo X de 30 empresas. Aqui nós temos 30 salários que foram coletados em 30 empresas. Vamos dar uma analisada aqui nos nossos valores. Veja que os nossos salários estão variando mais ou menos de 4.000 a menos de 6.000. Só que apareceu aqui 4 valores atípicos aqui, que de uma certa forma estão totalmente fora do nosso intervalo de dados. Então, após você fazer uma análise, pode ser que talvez tenha feito alguma anotação errada nos valores ou de repente a coleta de dados foi feita errada, tá? Então nós precisamos tirar esses 4 valores aqui, por exemplo, do nosso cálculo da média. Então para isso existe uma função chamada média, média interna. Nós temos ela aqui, nós marcamos a nossa matriz de dados que é todos os nossos salários. E aqui, por exemplo, se você quer tirar os 4 valores, se você pegar os 4 valores e dividir por 30 salários, aqui, por 30 valores, vai dar 13,33. Eu vou aproximar para 14%. O resultado, então, seria 4,20. Significa, então, que o Excel vai tirar 4 valores. Dos nossos 30 valores, o Excel vai trabalhar apenas com 26. Tá? Ele vai tirar 2 valores do limite inferior e 2 valores do limite superior. Por exemplo, para facilitar o cálculo, eu vou em dados e AZ. O Excel então calculou a média, excluindo os 2 primeiros valores e excluindo os 2 últimos valores, onde a média aritmética coincide com a nossa média interna. Por exemplo, se você passar aqui para 10%,
De 30 valores, você calcular 10%, vai dar o quê? 3 valores. Nesse caso, o Excel não vai excluir 3 valores por uma questão de simetria dos dados. Ele vai tirar apenas o primeiro valor e o último valor. Então, a nossa média iniciaria no 1.800 e terminaria no valor de R$11.000. Veja, 5.126, que bate com a nossa média interna. Então, é uma média bastante utilizada, tá? Do outro lado aqui nós temos a média geométrica. A média geométrica é mais utilizada para retorno de investimentos, por exemplo, muito utilizado na área de finanças. Por exemplo, eu vou incorrer num erro aqui. Olha, eu vou chamar a média aqui, média geométrica. Chamei a média geométrica e vou marcar os meus retornos aqui. Está me falando que a média, que o retorno do nosso investimento nesse período foi um retorno médio de 8,32. Isso está incorreto. Tá? Do mesmo jeito que eu não poderia fazer uma média aritmética aqui, eu também não posso calcular a média geométrica dessa forma. Então, o que acontece? Nós temos que pegar, na parte de finanças, nós temos que pegar 1 mais o nosso retorno, que seria 1 mais 0,05 e ficaria 1,05. E depois você arrastaria a fórmula. Ou seja, 1,12. Nós pegamos 1 mais 0,12 e foi transformado em 1,12. Agora sim você pode fazer a sua média geométrica. Marca todas, clica no OK. E bem, no início você somou 1 nos retornos, né? Cada um dos retornos. Agora nós precisamos subtrair esse 1 que foi acrescentado nos retornos. Veja então que a verdadeira média é 8,72. Tá? Então em finanças o retorno médio seria calculado dessa forma. Aqui abaixo nós temos aqui a média harmônica. Tá? A média harmônica é mais utilizada para se calcular a média de grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, entre velocidade e tempo. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu reduzo a velocidade, eu aumento o tempo. Por exemplo, um carro andou 80 km por hora na metade do percurso e na outra metade 120 km por hora. Nós não podemos calcular aqui uma média aritmética e falar que a média é 100. Nós temos aqui então que utilizar a média harmônica. Então, a média harmônica, você seleciona todos os seus valores, que no nosso caso aqui é apenas 2, e você tem uma média harmônica de 96, que é inferior à média aritmética. Como que essa fórmula é feita manualmente? Nós pegamos aqui, quantos valores temos? 2. Então, nós pegamos 2 dividido pelo inverso dos valores que nós temos. 1 dividido por 80, depois nós somamos isso, mais 1 dividido por 120. Então, é dessa forma que é calculado a média harmônica. Ok? Logo aqui abaixo, nós temos aqui um outro exemplo que às vezes complica. Quando você tem no seu intervalo de dados, você tem alguma mensagem de erro, um dos valores com erro, e você precisa calcular a média aritmética. Então, veja que nós teremos um erro aqui. Ó, não foi possível calcular. Nesse caso, existe uma função chamada agregar, que ela vai ajudar no cálculo dessa média. Então, quando você chama a função, ele te pergunta qual a função que você deseja calcular. A média, ponto e vírgula. E aí ele pergunta aqui, ele tem alguns parâmetros, ignorar linhas ocultas para se fazer a média, não ignorar nada. Nós vamos trabalhar aqui com 6, ignorar valores de erro, já que nós temos um erro aqui no nosso intervalo. Ponto e vírgula, e ele me pede a matriz de dados. Nós selecionamos os nossos valores aqui, fechamos parênteses e OK. Então veja que a nossa média deu 1.725. Se nós pegarmos esses 3 valores aqui, segurarmos a tecla Ctrl e marcarmos o 2000, a média aritmética coincide com a média que foi feita com a função agregar. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado a todos.